No vídeo de hoje, mais um vexame para a extensa lista recente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito legal para o rival, show, né? Tira barato, faz meme, legal pra caramba, né? Pro futebol brasileiro não é legal não, é péssimo, é péssimo. E o Vasco, ele foi goleado não só por uma equipe emergente do futebol sul-americano, foi goleado por uma equipe, por um clube que tem um projeto sólido de futebol. Qual é o projeto do Vasco? Qual é? Alguém sabe responder? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 380 mil inscritos por aqui. A Golcase chegou ao canal do Jorge Igor, hein? E a Golcase nessa semana com uma baita promoção. Olha, preços como esses que você está encontrando essa semana na Golcase, depois, só na Black Friday. Então, antes da Black Friday, é a sua última oportunidade de pagar tão barato. Estou mostrando o site para você aí, até 70% off em todo o site. Então tem a garrafa Fresh, que faz o baita do sucesso, tem as capinhas, as cases, para tudo que é modelo de celular, você compra duas, paga uma, e a Golcase tem uma linha extensa de produtos oficiais. Então você vê aí todos os grandes times do futebol brasileiro, tem a linha da Golcase, você clica aí, vou clicar no Vasco aqui, ó, por exemplo, e aí você tem a coleção oficial do Vasco com essa baita promoção que tá rolando essa semana na Golcase, até 70% off. Então aproveita, tô deixando o QR Code aqui na tela e tem o meu cupom de desconto também, GolJorge. Então entra na Golcase, seleciona os teus produtos, aproveita o desconto de até 70%, coloca o meu cupom GolJorge. Beleza? Golcase, parceiro aqui do canal do Jorge Igor. Já disse ontem aqui, né? Ontem a gente anunciou no vídeo da noite a chegada da Golcase. Em breve teremos produtos Golcase decorando, deixando mais bonitos os nossos vídeos também e usando. A galera me cobra, pô Jorge, você faz vídeo de meia hora e não toma uma água. Agora eu vou botar uma garrafinha bonita da Golcase. Tá chegando. Bom, gente, que desastre o que aconteceu ontem. Sobre o jogo, vai ser muito simples, tá? Falar, vai ser muito rápido. Eu vou, inclusive, mostrar números do Flash Score, foi um massacre. A expulsão do Piton, ela é determinante? Claro que é, eu não posso falar do jogo de ontem sem reconhecer que a expulsão do Piton é o que vira a parada. O cara, com 11 minutos de jogo, arrebenta com qualquer estratégia que possa ter o Fernando Diniz. Não tem o que discutir da expulsão, da chegada por cima, não tem papo, é vermelho e acabou. Até aí, o Ryan já tinha tido uma oportunidade, depois da expulsão ainda tem chance com bola parada, depois acabou. Depois acabou, virou massacre, virou bombardeio e o gol demorou a sair. Primeiro gol dos caras, vai sair, galera, não vai ter como, não vai aguentar, essa bola vai entrar. Demorou. Bola no travessão, Léo Jardim fazendo milagre, até que não teve jeito, camarada sozinho na pequena área, cabeceou, fez 1-0 antes do intervalo. Aí o que faz o Diniz no segundo tempo? Bom, eu preciso proteger a entrada da minha área ainda mais, para ver se a gente pega só de um, de dois, no máximo. Aí ele tira o Nuno Mendes, põe o Maurício Lemos. E aí, com 5 minutos do segundo tempo, já estava 3-0 para os caras, o Lemos tomando bola nas costas, com questão de ritmo também, que a gente tem que levar em consideração. Mas aí acabou, aí, meu amigo, foi um inferno até o final do jogo, porque teve gol anulado dos caras no detalhe, teve pênalti que o Léo Jardim pegou, foi 4-0. Podia ser 6, tranquilo, tava barato. Podia ser 7, tranquilo. 4-0 foi lucro. Olha os números aí do Flash Score, olha a quantidade de finalizações dos caras. Del Valle finalizou 32 vezes, 78% de posse, 32 finalizações contra apenas 5 do Vasco, e dessas 32, 13 chegaram no gol. Se não é o São Léo Jardim, meu amigo. Bom, baixa agora o Flash Score aí, que você tem um acompanhamento da Sula, do Brasileirão, tem rodada importante também começando nesse meio de semana, e o Flash Score te mostra placar ao vivo, classificação ao vivo, estatísticas dos jogos em tempo real, alguns jogos também com a opção de narração para você acompanhar o áudio da partida enquanto fica com a tela de estatísticas aberta. É um show o Flash Score. Baixa agora aí na lojinha da Apple, na lojinha do Android ou então clicando no link que eu deixei na descrição, que é o meu link direto, aí você dá aquela moralzona pro pai. Flash Score. Do que você vai falar mais do jogo? É isso aí, é um amasso, é um atropelamento, 4-0 para os caras, ficou barato, podia ser muito mais e o que dá para fazer, né? O Diniz tem problemas no aspecto defensivo? Sempre teve.
sempre teve. Né? Eu vi muitos debates, né, nessas últimas horas aí. Ah, poxa, mas veja bem, o Vasco com o Diniz é um time que precisa defender melhor a entrada da sua área. O Diniz é um cara que prioriza a posse de bola, a construção do meio para frente. Precisa olhar um pouco para o aspecto defensivo. É o treinador que foi contratado. Né? O antecessor, o Fábio Carille, chegou com a promessa, com a ideia, com a esperança, a ilusão de transformar o Vasco num clube que se defendesse muito bem. Não era o caso. Nunca foi. Uma rocha defensiva o Vasco. Nunca foi. O Diniz é menos isso ainda. O Diniz não é isso. Ele nem na ilusão ele é. E o Vasco hoje toma, em 2 jogos, 50 finalizações, pô. Mais de 50 finalizações. Claro que tem o componente da expulsão no jogo de ontem. Mas, de qualquer forma, mesmo no 11 contra 11, tem sido um time com problemas defensivos e individuais. O que é o João Vitor? Sim. Não, desculpa, não é colocar um vilão. O problema do Vasco não é o João Vitor. O problema do Vasco é a ausência de projeto, tudo que a gente vai falar. É o elenco como um todo, é a alta rotatividade de treinadores, de dirigentes. Ah, mas você está dizendo que não tinha que mandar o Carille embora? Tinha, o problema é que não tinha que contratar. Aí você contrata sabendo que 3 meses depois você vai ter que mandar embora, 4 meses depois você vai ter que mandar embora, como mandou. Quando o Carille chegou, quantos de vocês aí já não olharam e falaram, chegou com prazo de validade? Eu não é. Esse é o maior problema. Mas individualmente, tem jogadores como o João Vitor, por exemplo, que falham o ano inteiro. O Lemos também é um zagueiro confiável. Tem a questão do ritmo que a gente abordou. Hugo Moura e tantos outros. Aí eu vou lembrar da frase do Pedrinho, para mim muito infeliz. Eu entendo você ter um discurso para mobilizar a tropa, melhorar a autoestima, valorizar teu elenco, etc., os teus ativos. Os jogadores são ativos do clube. Mas o discurso positivo, ele precisa ter nexo, conexão com a realidade. E quando o Pedrinho afirma que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro, ele está totalmente desconectado da realidade. O Vasco não tem sequer um dos 8 melhores times titulares do futebol brasileiro. Que dirá elenco? Que dirá elenco? Você tem Léo Jardim, apesar da lambança de ontem, Piton é um bom lateral. Você tem o Verratti, Coutinho, que ontem estava fora, né, que tem alguma qualidade, mas tem as questões físicas e tal. Amigão, não é o 8º melhor elenco do futebol brasileiro, com todo o respeito ao Pedrinho. E por que é importante o discurso ter conexão com a realidade? Primeiro, para você não vender uma ilusão para o torcedor. E segundo, para você mostrar que entende a magnitude do problema. Você nunca vai resolver um problema se não entender a extensão dele. Se achar que o problema é menor do que de fato ele é. E o problema do Vasco é muito profundo. O problema do Vasco passa por projeto. Você conhece, você com certeza já ouviu falar do projeto do Independiente Del Valle de captação de jovens jogadores, de formação de jovens jogadores e de revenda. O Del Valle pega mais ou menos 30% do seu orçamento, daquilo que arrecada, e joga para a formação de jovens, para a formação de talentos. Pega os meninos, aí vai dando escola para os meninos, alimentação, vai colocando ali uma formação cidadã nos meninos, vai colocando uma escola de futebol nos meninos desde muito cedo, uma ideia tática, uma filosofia de jogo que passa por todas as divisões de base até chegar no profissional. Você sabe o que isso significou ao Del Valle? Um retorno de mais de meio bilhão de reais com as vendas dos seus principais talentos para o exterior. Kendry Paz foi vendido, Moisés Caicedo foi vendido. Os caras já lucraram mais de 500 milhões de reais com o projeto que eles desenharam lá atrás. Deu certo ou não deu certo? Além das vendas, o Del Valle se posiciona, ganha título, está sempre nas competições internacionais, virou uma força do futebol equatoriano. E é o seguinte, não entra Carille, ou melhor, não sai Carille e entra Diniz e muda totalmente a filosofia de jogo. No Del Valle, entra treinador, sai treinador, a maneira de jogar é a mesma. Você vai chegar aqui, o nosso jeito é esse. Você consegue fazer? Você consegue se adaptar? Consegue replicar? Muito bem, está contratado. Não consegue? Não, sua filosofia é antagônica à nossa? Beleza, obrigado, boa sorte na sua vida, na sua carreira. É simples. Desde o sub-12,
Você pega aí várias matérias na internet falando sobre isso. Teve até uma matéria que saiu no Estadão outro dia, de um jornalista equatoriano, que estava contando. Galera, desde o sub-12 até o principal, o Del Valle, os jogadores já conhecem o esquema de jogo, a filosofia de jogo que impera lá, e isso é mantido até o fim, até o final. Então, quando o moleque chega no profissional, tranquilo, não tem um trauma de adaptação. Nossa, eu jogava totalmente diferente na base, agora eu cheguei aqui no profissional, é outro mundo. Não, é o mesmo mundo. Tático, é o mesmo mundo. Filosófico, mesmo mundo. Pode não ser o mesmo mundo de enfrentamento, mesmo mundo físico, né? Tudo bem. Você está na base e você joga com a galera da tua idade. Você vai para o profissional, você pode, com 18, pegar um atacante de 30, 32. É outro nível nesse aspecto. Agora, a ideia está preservada. Por quê? Porque existe um projeto. Vou perguntar novamente. Qual é o projeto do Vasco? Qual é? Eu poderia estender essa pergunta para vários clubes brasileiros também, né? Nós temos projeto? Poderia estender para a seleção brasileira. Nós temos projeto? Mas, enfim, o assunto em tela é o Vasco, que... dos ditos 12 maiores clubes do Brasil, eu acho que a gente tem até mais clube grande que 12, mas vamos restringir 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Vamos brincar que a conta de grandeza é essa. Hoje, desses 12, o Vasco é o clube que mais preocupa. Hoje é o clube que está no pior momento, no pior estágio, no maior estágio de desilusão. Nem o Grêmio, que está no ano difícil, nem o Santos, que está vivendo anos difíceis, vivem um cenário de tanta desilusão como o Vasco vive. O problema não é só o presente. Você olha para o presente, é um desastre, né? É esse fiasco aí. Olha a campanha da Sul-Americana do Vasco. Eu vou falar de futuro já, mas só para não perder o fio. Olha a campanha do Vasco. A Sul-Americana vai ser uma prioridade. O Vasco abriu 3 do Puerto Cabello e tomou um empate. Com aquela alteração tosca do Carille, tirando o Verrete, botando um zagueiro a mais, e chamando os caras, e tomando cruzamento, até tomar um empate. O Vasco não conseguiu ganhar do Lanús, não conseguiu sair do 0 com o Lanús, tomou o 4-0 que tomou do Del Valle. Se essa era a prioridade, meu Deus, imagine então as competições que o Vasco não trata como prioridade, como que elas vão terminar. O Vasco chegou a jogar fora, abrir mão de um jogo contra o Corinthians em Itaquera. Não quero esse jogo. Esse jogo não serve, vou botar reserva porque nós vamos pegar o poderoso Puerto Cabello 3 dias depois. Aí tomou a enfiada em Itaquera, não viu a cor da bola. Para isso, para acontecer isso que aconteceu, valeu a pena? Abrir mão da possibilidade de levar pelo menos um ponto de São Paulo, que pode ser muito importante lá na frente. A gente sabe como esse brasileiro é equilibrado, valeu a pena? Acho que não valeu, né? Agora, quando você olha para o futuro, pior ainda. O que vai ser o futuro do Vasco? Vai ser com essa gestão do Pedrinho? Vai ser no modelo atual? Vai ser uma outra SAF? Um outro investidor? Alguém com capacidade de tirar o time em pouco tempo da situação que está? Qual é o futuro? Ninguém sabe. O presente é desolador, o futuro é assustador. É isso que angustia o torcedor do Vasco. E o que é terrível nisso aí? Para a formação de novos torcedores, sabe? Para a reputação da marca. A marca Vasco, estou falando de disputa esportiva, tá? No que diz respeito a campo, sem falar da história, da tradição, das cores, da torcida, não é isso que está em pauta, mas a marca Vasco, em termos de competitividade, no momento é sinônimo de chacota. Vasco da Gama, hoje, 2025, no campo, é sinônimo de vexame. Virou normal, virou um negócio... é o Vasco, né? É o Vasco. Esse não é o Vasco que eu conheci. O Vasco que eu sempre vi dividir Maracanã nos clássicos e até superar muitas vezes rivais nas arquibancadas, no gogó, no campo. O Vasco campeão da América, o Vasco campeão brasileiro, o Vasco que botava medo em todo mundo, o Vasco que trazia grandes jogadores. O Vasco que eu conheci, eu que, carioca de nascimento, vivi mais de 3 décadas do Rio de Janeiro, frequentando São Januário, frequentando Maracanã, não é isso aí. Só que tem uma geração inteira vindo agora e vendo esse Vasco. Essa geração não conheceu o Vasco que eu conheci. E essa geração entende que o Vasco hoje é sinônimo de fracasso esportivo. Como é que você vai renovar uma torcida assim? O que é ainda mais dramático, no momento em que os rivais do Vasco, todos eles, os 3 do Rio, todos têm tido destaque recente. Todos. Flamengo desde 2019 nem se fala. O Botafogo acabou de ganhar o maior título da história dele.
há 6 meses. O Fluminense ganhou o maior título da sua história há 1 ano e meio e fez uma participação brilhante agora na Copa do Mundo de Clubes. E o Vasco tá aí, meu amigo. E o Vasco tá nessa. É desesperador. Desesperador. Não gosto de passar a impressão de que estou vendendo desespero, choro, ranger de dentes. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é a realidade, galera. Precisamos tratar da realidade. O Vasco precisa parar de ser sinônimo de vexame esportivo. Não pode. Não pode ser motivo. Todo clube vai ter uma eliminação vexatória, vai virar um meme aqui, vai virar outro ali. Acontece com todo mundo, vai acontecer. O problema é que com o Vasco isso acontece de maneira recorrente nos últimos anos. E isso precisa acabar, porque o Vasco não é isso. Para mim, o Vasco que eu conheci nunca foi isso aqui. Jamais foi isso aqui. E parece que virou e as pessoas estão, é isso mesmo. E ver a desolação no semblante do torcedor do Vasco, assim, o desânimo. Falar, não tem o que fazer, né? É muito triste, é muito triste. É legal pro rival, vai zoar, vai tirar onda, beleza, isso aí é do jogo. Mas eu, como alguém que se preocupa com o futebol brasileiro, alguém que vive do futebol brasileiro, que põe comida na mesa, graças ao futebol brasileiro, eu não posso ficar feliz com isso. Porque é uma das 5 maiores torcidas do Brasil. Do Brasil. Todo respeito, nós estamos falando aí de clubes Botafogo, Fluminense, Bahia, que está vivendo um grande momento, com um grande projeto, Fortaleza, que agora demitiu o Vojvoda, mas tem vivido anos maravilhosos. Todos esses clubes estão atrás do Vasco em tamanho de audiência, em tamanho de torcida. Não vou discutir história, ídolos, que aí você tem um debate muito mais profundo. Mas o Vasco, em audiência, em torcida, é maior do que esses clubes, pô. E o Vasco hoje come poeira para esses clubes. Poeira. Ficou para trás. Ficou para trás. O Vasco todo ano faz conta para não cair. Qualquer adversário de médio porte e até de pequeno porte encara o Vasco, porra. Isso nunca foi o Vasco, gente. É muito triste ver isso, sinceramente. Bom, o que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa quarta-feira para todo mundo. Um recado aqui. Nós não vamos ter o vídeo das 18 hoje, porque hoje tem rodada do Brasileiro, começando muito cedo, né? Tem jogo 7 da noite, 7h30 da noite, então não faz sentido, né? Mas amanhã, mesmo tendo o Fluminense Cruzeiro como jogo isolado, amanhã a gente vai fazer 2 vídeos. Meio-dia e 18 horas, mantendo o compromisso de segunda a sexta, 2 vídeos por dia. Só não teremos 2 por dia de segunda a sexta quando tiver rodada, como o caso de hoje, por exemplo. Tá bom? Então, bom almoço para todo mundo. Amanhã nos vemos novamente. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!